Hoje, sexta-feira, nós estaremos estudando a lição bíblica da revista da CPAD, que tem como título A Função Social dos Sacerdotes. Lição número 4, que nós estudamos aqui todas as sextas-feiras e no domingo de manhã, nas nossas igrejas, tanto na igreja sede como nas subsede, nós então estudamos esta lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD. E nós hoje estaremos estudando a função social dos sacerdotes. Estamos estudando o livro de Levítico. A semana passada nós estudamos sobre os ministros do culto levítico. Então o texto áureo aqui apresentado na nossa lição pelo comentarista pastor Cláudio Honor de Andrade encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e versículo 14. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. E a verdade prática da nossa lição diz o seguinte: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. A leitura bíblica aqui em classe encontra-se no livro de Levítico, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6, aonde o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni vai então estar fazendo a leitura desta passagem bíblica. Amém. Acompanhe com a sua Bíblia, Levítico, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Agora o verso 6. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu,
e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Amém. Então estaremos estudando sobre a função social dos sacerdotes. Temos então como objetivo apresentar as funções clínicas dos sacerdotes, também apresentar a função sanitarista do sacerdote e também mostrar que eles também exerciam funções jurídicas. Então nós sabemos que na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, depois que o povo de Israel saiu do Egito, Deus escolheu pessoas da tribo de Levi para exercerem o ministério sacerdotal. Então, os sacerdotes eram homens escolhidos e separados para o Senhor, para o serviço no tabernáculo. E a função mais importante do sacerdote era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor. Então o sacerdote, ele era a pessoa que tinha esta missão de ser o oficiante, conduzir o povo à adoração ao Senhor. Mas além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes do Antigo Testamento tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar as moradias, cuidar da higiene. Tinha também a função de regular a vida social e a vida jurídica. Então, era a função que o sacerdote tinha no Antigo Testamento. E a nossa lição aqui, ela nos mostra, apresenta para estudo 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre as funções sociais do sacerdote no Antigo Testamento. O tópico número 2, as funções sanitaristas. E o tópico número 3, as funções jurídicas. Então, no tópico 1, nos fala sobre as funções clínicas do sacerdote. Nós sabemos que o povo de Israel foi liberto do Egito, e então na sua peregrinação pelo deserto, os israelitas, eles corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades, muitas delas adquiridas até mesmo durante o período da escravidão. E naquela época da peregrinação pelo deserto, a terra prometida, a doença mais temida era a lepra. Por isso, Deus então encarregou os sacerdotes da tribo de Levi, não apenas para zelar pelo culto ao Senhor, mas também inspecionar clinicamente o seu povo. Então o sacerdote tinha a função, era a pessoa naquela época mais habilitada para identificar se uma pessoa tinha
adquirido esta doença chamada lepra, e para que não contaminasse todo o povo e o povo não fosse extinto, então aquela pessoa que era identificada como lepra, ela era então colocada num certo lugar reservado, e para que ela então não contaminasse as outras pessoas. Então o sacerdote, ele tinha esta função de inspecionar se uma pessoa realmente estava com lepra ou era apenas uma doença qualquer da pele. Nós sabemos que nos tempos bíblicos a lepra era a doença que causava a maior repulsa devido ao seu aspecto contagioso. E não tinha cura. Naquela época a lepra não tinha cura. Se Deus não curasse, médico algum poderia fazê-lo. Nós percebemos isso quando lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 e 14, nos fala sobre aquele general sírio, chamado Naamã, que era um homem muito poderoso, comandante do exército, mas ele era leproso. E a lepra não tinha cura. Mas ali ele foi levado ao profeta e ele foi curado então pelo o Senhor. Então cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva do que curativa, porque como não tinha a cura, a lepra, então o sacerdote tinha a função de identificar, fazia esta função preventiva e de se segregava então a pessoa que estava contaminada. E nós sabemos que hoje em dia, pleno século XXI, apesar de todos os avanços da medicina, a lepra ainda é uma enfermidade assustadora. Entretanto, já não há mais a necessidade de isolar os indivíduos, pois sabemos que a medicina moderna tem tratamentos efetivos que levam à cura dos portadores desta doença. Mas no tempo do Antigo Testamento não tinha essa medicina e então cabia aos sacerdotes fazer esta função. Então nós também aprendemos que na nova aliança que nós estamos vivendo, a função do pastor, do presbítero, sem dúvida nenhuma, é cuidar do culto ao Senhor, é cuidar da parte espiritual, mas cabe também a ele, como uma pessoa instruída, orientar alguns irmãos que estão passando por algumas enfermidades e às vezes não tem muito esclarecimento e acha que tudo é espiritual e não procuram um tratamento médico. E cabe também ao pastor estar muito bem informado e orientar os seus membros, principalmente quando se trata de doenças psicológicas, transtornos mentais. Muitos evangélicos, na sua ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento, não procuram um tratamento médico com psiquiatra, com psicólogo, e muitos atribuem alguns distúrbios mentais, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, acham que tudo isso é problema espiritual, são demônios, e não procuram um tratamento. Isso pode se agravar, piorar e até mesmo levar a pessoa a um estado terrível. E muitas vezes
são mal orientados, pessoas que não foram bem orientadas na igreja. Então, também como no Antigo Testamento, o sacerdote tinha esta função de orientar as pessoas sobre as doenças, também nós podemos identificar e fazer um encaminhamento para o profissional da área e estar orientando o povo para buscar o melhor tratamento, buscando a Deus, buscando a cura divina. Cremos na cura divina, mas também está procurando um auxílio médico. Vamos então agora para o segundo tópico, aonde estaremos apresentando aqui uma outra função do sacerdote no Antigo Testamento. E o nosso irmão Cláudio Bortoni, evangelista, estará então falando sobre esta função sanitarista do sacerdote. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, esse segundo tópico é explicar as funções sanitaristas, né? Deus, ele instruiu os sacerdotes a agirem como sanitaristas, agentes de saúde pública, é o que nós conhecemos hoje, né? Haviam lepras contagiosas nas nações pagãs que habitavam a terra de Canaã, conforme está escrito em Levítico, capítulo 14, versículo 34, que Moisés escreve dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, eu enviar a praga da lepra. Então nós observamos, né, que até as suas casas e vestes eram impregnadas com a lepra. Então esse segundo tópico, que é explicar as funções sanitaristas, né, dos sacerdotes, o primeiro subtópico diz assim: a função sanitarista do sacerdote. Então, o sanitarista, ele é um agente de saúde pública. Sua função era preventiva, corretiva, de manter, no caso, a cidade limpa e livre de focos de doenças infecciosas, né? Conforme Levítico, capítulo 14, versículo 34 ao 57. Então, os sacerdotes, eles inspecionavam as casas e as vestes dos hebreus. E depois nós observamos no subtópico 2 da nossa lição a lepra na casa. O início da lepra em uma casa era caracterizada com manchas verdes e avermelhadas nas paredes, né? Mais fundas que a superfície, no caso. E quando da ocorrência desses vestígios, né, o proprietário chamava o sacerdote para examinar e tomar a decisão apropriada para não se espalhar essa praga, conforme Levítico 14, verso 36. Então a casa era interditada por 7 dias, conforme o versículo 38 do capítulo 14 de Levítico. Caso a praga continuasse, as pedras, que no caso seriam as paredes, eram tiradas, removidas e raspadas. E, em último caso, o imóvel era demolido e o entulho desse imóvel era levado para fora da cidade, conforme Levítico capítulo 14, versículo 45. E o subtópico 3 fala-nos sobre a lepra nas vestes, né? Se a lepra se mostrasse nas roupas, deveria ser levado ao sacerdote para análise também. Se persistisse essa lepra, deveria ser a roupa queimada, conforme Levítico capítulo 13, versículo 47 ao versículo 52. Segundo a advertência de Deus,
Israel deveria se guardar da praga da lepra, pois esta abriria o precedente para outras doenças e moléstias. Dizem também até sobre sarampo, escarlina, varíola e etc. Então, Israel deveria se guardar da praga da lepra, pois esta abriria o precedente para outras doenças e moléstias. Conforme Deuteronômio 24, versos 8, está escrito: guarda-te da praga da lepra, né? E tanto no Antigo Testamento, principalmente no Antigo, quanto no Novo Testamento, a lepra, ela fala muito alto como um símbolo do pecado, né? Então, os sacerdotes exerciam a função de sanitaristas, examinando casas e pessoas a fim de evitar a proliferação da lepra, que é um símbolo do pecado. Partimos para o subtópico 3, o tópico 3, né? Que agora o objetivo desse tópico 3 é apresentar as funções jurídicas. As funções jurídicas. Então, o livro de Levítico, ele apresenta vários dispositivos jurídicos de proteção à família, proteção a propriedades privadas, proteção à vida humana. E nesse aspecto, o sacerdote atuava como juiz, porque se observarmos o sacerdócio de Israel, o Sinédrio, por exemplo, ele executava a tarefa do que nós conhecemos hoje como executivo, judiciário e o legislativo na nação israelita, né? Na época de Cristo, sob a supervisão do imperador romano, mas eles exerciam essas três funções: executivo, legislativo e judiciário, né? Então, o subtópico 1 do tópico 3 fala-nos sobre a proteção da família, com o objetivo de manter a integridade, a pureza moral e espiritual da família. O Senhor, ele proíbe o sacrifício infantil, relações incestuosas entre pessoas da mesma família, abuso sexual doméstico, exposição das filhas à prostituição e o homossexualismo e a bestialidade, né? E nós vemos que os filhos de Israel, como monoteístas, adoravam ao Deus único e verdadeiro, ao único Deus, né? E eram obrigados a honrarem seus pais e preservarem a autoridade paterna, né? Que nem está escrito em Levítico 19:3, cada um temerá a sua mãe e a seu pai. E nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família israelita. E no subtópico 2, fala-nos sobre a função jurídica do sacerdote quanto à proteção da propriedade privada. A propriedade era sagrada, pois era uma dádiva de Deus a seus filhos, era uma herança, era como herança dos pais, né? Eles tinham que tratar as suas propriedades com cuidado e responsabilidade. E quando, por exemplo, para que possamos ter uma ideia, a lei mosaica exigia que quando da colheita dos frutos da lavoura, os cantos da lavoura e os frutos que caíam no chão eram para os pobres e estrangeiros. Nós vemos a benevolência e a preocupação de Deus para com os mais pobres, né? O aspecto social, o serviço social da lei mosaica. Então,
O patrimônio dos israelitas era propriedade do Senhor, não podendo ser explorada de forma irracional e contrário à lei mosaica, à lei do Senhor, né? Era, por exemplo, nós observamos em Levítico capítulo 25, do versos 3 ao 4, que 6 anos eles trabalhavam na lavoura, eles plantavam, eles podavam, eles colhiam, e quando chegava no 7º ano, era o descanso da terra, né, para a recuperação da própria terra, né? Então, dos textos sagrados, compreendemos que os sacerdotes, eles tinham a competência de supervisionar o uso sustentável da terra. O subtópico 3 fala-nos sobre a proteção da vida. Deuteronômio 22, versos 8, para que possamos ter uma ideia, está escrito que quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Então nós vemos que há essa preocupação para com a vida, até que o que nos diz é respeito à engenharia civil, né? A construção de uma residência. Então os sacerdotes, eles inspecionavam também as edificações das casas, né? Como nós conhecemos hoje como fiscais de obra também, né? Então, e nós vemos a preocupação também quanto à criação de animais, né? Até no que diz respeito à fiscalização sanitária, né? A preservação da mulher grávida e da criança no ventre da mãe. A lei mosaica, ela protegia previamente esse aspecto. Enfim, a vida é sagrada e é uma dádiva, um dom do Criador. Por isso, da determinação do 6º mandamento do Decálogo, pelo Senhor, não matarás, conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Então, mencionamos também as cidades, nós vemos também o aspecto das cidades de refúgio, que eram administradas pelos levitas, né, para preservar a vida dos que, por acidente, tiravam a vida do próximo, né, que era um crime culposo, quando não há intenção de matar. Nós vemos lá em Número, capítulo 35, versículo 10 ao versículo 15. Então nós vemos todos esses dispositivos na lei de Moisés para com a proteção da vida, e nós vemos também a atuação dos sacerdotes, né, dentro desta área, né, que Deus exigia da nação de Israel. Amém. Então, concluindo, se o Senhor exigia dos sacerdotes Concluindo, então, se o Senhor exigia na antiga aliança que os sacerdotes deveriam ser o mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus, e nós que estamos agora na nova aliança, também devemos agir da mesma maneira. Devemos, então, cuidar da vida espiritual e principalmente aquele que tem a responsabilidade de conduzir o rebanho. Que o nosso culto seja, então, marcado pelo o amor a Deus e ao próximo. E sejamos, pois, então, uma fiel testemunha, um bom referencial do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Nós também queremos anunciar que a Igreja Evangélica da Paz, uma igreja que leva a sério o estudo
da palavra de Deus, e sempre estamos promovendo aqui, desde a nossa fundação, há quase 25 anos, cursos de aperfeiçoamento para obreiros. E os nossos cursos são gratuitos. Nós nos baseamos ali em Mateus capítulo 10, versículo 8, onde fala: de graça recebestes e de graça dai. Então, temos esta missão como igreja de procurar ministrar palestras, cursos de aperfeiçoamento para obreiros de todas as denominações evangélicas, para que eles possam ser aprimorados e exercerem o seu ministério aonde o Senhor os chamou, fazendo a obra de Deus. E nós estaremos agora promovendo, no segundo semestre aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, um curso gratuito de aperfeiçoamento de obreiros. Serão 32 palestras, ministradas todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. Todas as segundas-feiras, então teremos 2 palestras voltadas para obreiros ou irmãos que queiram futuramente exercer o ministério na casa do Senhor. Então você pode estar ligando aqui, as vagas são limitadas, os irmãos estão ligando de várias igrejas, fazendo as suas inscrições. Então ligue hoje mesmo, faça a sua inscrição aqui na secretaria da igreja, pelo telefone 3232-4337. Quais são as palestras que serão ministradas? Vou apenas aqui citar algumas. A primeira palestra aqui no dia 6 de agosto, com o nosso pastor Natanael Rinaldi. A visão bíblica do suicídio. Você sabe, e a mídia tem noticiado, que o número de suicídio tem aumentado. E por incrível que pareça, evangélicos, pastores, estão cometendo suicídio. E existem igrejas que dizem, que afirmam que um crente uma vez salvo, salvo para sempre, que não é verdade bíblica, então não há perigo, o crente não perde a salvação. Então não tem nenhum problema não. Se a pessoa estiver desesperada e meter um tiro na cabeça, crente, ou se jogar do 15º andar de um prédio, não tem problema. Segundo o entendimento dessas igrejas, ele vai para o céu, porque ele foi eleito, nasceu salvo. Olha que heresia. E pessoas estão acreditando nisso aí, infelizmente, alguns irmãos cometendo este terrível pecado de suicídio. Então nós vamos estar abordando isso aí. Outra palestra que eu estarei falando aqui no dia 6, o falso ensino da cura interior, uma heresia que entrou dentro das igrejas, chamada cura interior, maldição hereditária, e nós aqui estaremos instruindo os obreiros a não entrarem neste erro. Temos outras palestras aqui, culto à personalidade. Você vai na igreja lá, a cadeira do pastor presidente é diferenciada dos outros. Quando ele chega na igreja, todo mundo tem que se levantar. Ele é ungido. Verdadeiro culto à personalidade. A pastores, cantores. Vamos estar abordando. Jesus era um essênio, OVNIs e ETs. Estarei ministrando esta palestra. Tem pastores evangélicos. Preste bem atenção, pastores evangélicos é a nova moda agora, dizendo que estão tendo contato com ETs, com OVNIs, que na verdade são demônios, e nós estaremos aqui abordando. E outros temas também, jogos de azar, jogos eletrônicos, renovação católica carismática,
yoga e meditação oriental, eco-religião, culto à Mãe Terra. Então, estaremos falando sobre louvor e adoração. Precisamos ensinar os obreiros sobre louvor e adoração. Há muita confusão nas igrejas por causa do louvor. Aquela linha mais tradicional que acha que só podemos cantar os hinos da harpa e do cantor cristão. Então não canta hinos novos. E jovens que também não querem cantar os hinos da harpa cristã. Como resolver essa questão? O pastor tem que ser uma pessoa que tem que ter essa habilidade. Então estaremos aqui falando sobre louvor, adoração, o que pode, o que não pode na igreja, quais são os ritmos que se deve utilizar no louvor, para poder conciliar, né? Então tudo isso nós estaremos aqui falando neste curso de aperfeiçoamento para obreiros. Você não pode perder. Eu acredito que das matérias que foram colocadas aqui, será um dos melhores cursos que a nossa igreja estará promovendo. Então ligue e faça a sua inscrição ainda hoje. 3232-4337. E o curso é gratuito. Amém.